Atendendo a pedidos, então, nosso primeiro assunto, vamos falar sobre o poder da sobrancelha bem desenhada e como a sobrancelha pode mudar a imagem que você transmite. Vamos entender como definir a sobrancelha perfeita para o seu rosto e ver uma transformação ao vivo. E para isso eu recebo ela, que tem uma experiência incrível, faz um trabalho maravilhoso, designer e micropigmentadora, Fernanda Schiviatti. Seja muito bem-vinda, Fê. Obrigada. Que bom tê-la conosco. Muito obrigada por estar aqui. Pena que a gente não pode dar um abração, né? Eu vou conversar com a Fê primeiro aqui, né? Vamos conversar então primeiro sobre sobrancelha. Depois a gente vai passar para aquele cantinho lá que já tem um material que a Fê separou para ela mostrar pra gente essa transformação, não é? Sobrancelha pode mudar mesmo o rosto da pessoa? Sim, Cláudia, realmente eu sempre falo para as minhas clientes que a moldura do nosso rosto é o cabelo, por incrível que pareça, mas a moldura dos olhos é a sobrancelha. Então, através da sobrancelha, você consegue expressar alguns sentimentos. Por exemplo, algumas pessoas que usam a sobrancelha muito angulada, arqueada acima do limite, né? Porque o arqueado ele é bonito, mas acima do limite... Aquela coisa assim, Isso, ele passa um pouco do ponto. Então, a gente pode transparecer um olhar assustado. Eu percebo muito também quando as clientes elas usam a sobrancelha, a parte inicial mais alta e o final, a cauda, mais baixo, ela transmite um olhar de triste. Quando a cliente também usa a sobrancelha, o início, muito escuro, muito junto, ela transparece um olhar de brava. Então, a gente consegue mudar muito isso com a nossa sobrancelha. Então, tem que tomar muito cuidado. É legal ir no especialista, conversar. Para quem não sabe, né? Claro que tem as pessoas que têm a sobrancelha linda naturalmente. Mas quem não se acha bonita naturalmente com a sobrancelha, é legal procurar um profissional para orientar nessas questões. A questão, Fê, é o profissional, porque eu vou lhe falar. Minhas amigas, prestem muita atenção. O que eu tenho visto de gente que foi a um profissional e ficou com aquela sobrancelha, pá, pretona, assim, que chega antes da pessoa, não tá no gibi, né? Então, cuidado com o profissional. Quem seria um bom profissional para que quem tá em casa possa sentir segurança? Um bom profissional é aquele que vai te olhar, vai enxergar a sua beleza natural, não vai ultrapassar os limites e deixar você com a sua essência e sua personalidade. A partir do momento que o profissional fala, vamos fazer isso, aquilo, vamos levantar a sua sobrancelha, vamos abaixar ela, aí tem que fugir desse tipo de profissional. Realmente é legal você ir consultar com o profissional e ele te orientar a ter a sua sobrancelha, resgatar a sua essência. Porque tem uma coisa de moda, né, Fê? Eu reparo isso. Teve aquela época da Ana Paula Arósio, no auge da juventude, que tinha aquela sobrancelhona grande. Aí ficou lindo, todo mundo queria sobrancelha bem cheia. espessa, cheia e penteada pra cima, né? Depois teve a moda, antes da Ana Paula Arósio, teve a moda da sobrancelha bem fininha, da época da minha mãe, que voltou depois, a sobrancelha era mais fininha. E agora, com essa coisa da micropigmentação, as pessoas começaram a ter uma sobrancelha muito forte, né? Mas que parece que não agradou. Sabe que as sobrancelhas finas, quem tirou muito na década dos anos 80, hoje, que tá mais senhora, elas estão reclamando muito da falta de nascimento de novos pelos. Então, é sempre bom evitar tirar o máximo, tirar o mínimo de pelo, na verdade, para que não ocorra isso. Senão, depois vai ter que recorrer a tratamentos ou nunca mais vai nascer. E hoje em dia, a gente está numa era de sobrancelhas mais naturais, né? Sobrancelhas mais modernas. Tem a técnica Brow Lamination, que deixa os pelinhos para cima, desconectados, dando um ar de naturalidade. Então, é legal hoje você buscar realmente a naturalidade, que é a modernidade. Ai, que é ótimo, né, gente? Porque aí você não fica aí correndo risco de estar ou não na moda. Você tá simplesmente o seu natural. E o seu natural, porque você tem o melhor de todos os artistas plásticos, que é Deus, é o melhor, né? Vamos assistir aqui realmente algumas fotos e aí a gente já vai comentando, né? Porque a Fê separou algumas possibilidades aí. Vou pedir para a produção já colocar aqui no vídeo wall, porque assim a gente pode comentar e a turma de casa também. Olha, essa sobrancelha é masculina? A primeira é, né? É feminina, é a mesma pessoa, por incrível que pareça. É a mesma pessoa? Pode reparar que o olhar dela era um olhar fraco, um olhar sem expressão, sem muita expressão. A mesma sobrancelha, o mesmo ângulo de foto. Repara na de cima e na de baixo, como o olhar dela muda, o olhar reacende.
total. Não, eu até perguntei se a de cima era masculina, porque ela tava com... Porque o homem não tem essa coisa do olhar mais sedutor. Isso é muito da mulher, né? Olha, essa, por exemplo, o olhar caído e triste. Em cima, um olhar mais caído, mais triste. Embaixo, o olhar mais vivo. Porque a parte de baixo estava caída. O final, essa parte do centro estava caída também, né? Do centro e do final. O final, levemente. Pode ver que eu trabalho em cima do que ela já tem. Eu não exagero. Isso é uma técnica... Isso tem micropigmentação? É micropigmentação. Você tá brincando? Eu trabalho numa técnica hiperrealista mesmo. Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. É impressionante, porque parece fiozinho, né? Exatamente. Parece pelo. Olha o início. Tá vendo o início, como ele tá? O início, ele em cima não tem quase nada. Embaixo, eu não coloquei muito para não dar olhar de bravo. Foi aquilo que eu expliquei. Se eu exagero muito no início, ela passa de natural para brava. Ela vai começar a ter olhar mais bravo, mais... Carregado, né? Mais carregado, isso. Olhar pesado. Agora, essas... Porque a micropigmentação é como se fosse uma tatuagem? Ela é numa camada diferente da tatuagem. Ela é uma camada mais superficial. A tatuagem, ela é implantada numa camada mais profunda. Por isso que ela não sai, porque nessa camada não tem renovação celular mais. Na camada que o micropigmentador trabalha, claro que o micropigmentador que sabe trabalhar, essa camada, ela existe uma renovação. Então, conforme produtos abrasivos, antibióticos, o dia a dia vai fazer com que saia essa micropigmentação, que é a micropigmentação correta. Existem as micropigmentações que nunca mais saem, são tatuadas, são fortes, é que o profissional errou a camada, aprofundou, aí só no laser mesmo. Ih, que aí é a maioria, né? E olha, não aconselho, viu? Não. Agora, aqui, e vai variar também de cicatrização para cicatrização? Sim, esse varia pelo expandir ou não? Sim, pro pelo expandir são trabalhar em conjunto. Técnica, bom material e cuidados da cliente também. Tipo de pele. Geralmente na minha técnica não expande, tá? Eu uso uma tinta de alta tecnologia, minha técnica é moderna, fui para a Europa estudar, voltei com essa técnica nova e não tem expansão, não corre esse risco. Realmente ela fica assim. Depois de 1, 2 anos ela vai desaparecendo levemente, aí que a gente consegue colocar outra. Maravilha. Ela é fininha e vai continuar fininha. Isso, vai continuar assim. Não vai expandir. Que joia. Vamos lá. Próxima foto, deixa eu ver. Essa sobrancelha. Eu dei esse exemplo, coloquei ela como exemplo, para ver como o olhar era caído. Tá vendo que eu mexi só no final? Eu trabalhei nessa sobrancelha, o final. Eu eliminei um pouco de pelo, para que a cliente não fique também muito escrava, né, do meu trabalho. Então, eu também não posso modificar muito. Eu tenho que fazer um trabalho para que ela consiga manter em casa. Então, eu tirei um pouquinho de pelo, que aí ela consegue ou sozinha ou no profissional, mais indicado. E coloquei um pouquinho mais de fio para levantar o olhar. Pode reparar, triste, feliz. Outra pessoa, é outro olhar. Outro olhar. Impressionante. Sim. Essa técnica é dolorida, Fernanda? A gente tem um vídeo, você trabalhando? Eu não mandei um vídeo eu trabalhando, eu mandei só um antes e depois de vídeo. Tá. É dolorido? A gente passa anestésico, tá? Pode fazer tanto sem ou com anestésico. O ideal é que dê uma equilibrada para que não atrapalhe no processo, mas as clientes não reclamam. Geralmente até dormem no procedimento, tá? Olha, que maravilha, Muito hein, gente? tranquilo. Agora, tem umas técnicas que são as mais profundas, aí é dolorido. Tudo depende né? do peso, da técnica. A técnica é tudo mesmo, a experiência. Da mão, da microdermopigmentadora. Isso. Né? Ô, Fê, eu vou pedir 2 minutinhos pra você, depois eu volto pra gente conversar um pouco mais. Tá e ótimo. quero ver também esse antes e depois que você preparou pra gente. E queria abrir um terceiro momento pras perguntas. Só que eu vou fazer uma coisa diferente aqui, nem combinei isso com a produção. Vou pedir foto, tá, meninas? De quem estiver em casa com foto da sua sobrancelha, manda pra aí a Fernanda poder fazer uma análise rapidinha aqui. Mas manda mesmo, tira uma foto de pertinho pra gente poder olhar como é que tá a situação. Quem tem micropigmentação. Principalmente quem tem micropigmentação. Vamos fazer assim? No 11 9 50 45 18 40. Manda lá no WhatsApp. 11 9 50 45 18 40. Fernanda, Fê, você tem mais fotos aqui, né, pra gente ver. Vamos colocar mais fotos? E aí, eu queria depois te perguntar também a questão, pra quem não tem pelo. Aqui, bom, aqui a pessoa tinha, até que tinha pouco. Isso tudo foi micropigmentação? Tudo foi micropigmentação. Tá vendo que essa daí eu dei exemplo? Ela tava com olhar de brava. A sobrancelha dela tava muito angulada no início, porém não tinha um complemento. Quando eu complementei, pode ver o começo, ó, eu complementei. Ela levantou o olhar. Tá vendo o poder? Impressionante. Tá vendo o poder? Olhar de brava. Eu continuo assim, porém eu equilibrei os pelos para que
desse uma harmonia melhor. Então, Exato. Nossa, vendo? mudou mesmo. como a sobrancelha, ela realmente realça e ela pode dizer muito sobre a gente mesmo. Nossa, e ela muda o nosso olhar, né, Muda. gente? Impressionante. Exatamente. Impressionante. Vamos pôr mais uma foto aqui que eu tô gostando de perceber, mas você já tá entendendo o quanto muda, né? Aqui, olha. Olha só como eu levantei levemente a cauda, como o olhar também já muda. O olhar entristecido, que é o que ela me relatava, essa cliente, ela falava, eu tenho um olhar muito entristecido e eu preciso dar um up, né? Um up no olhar. Aí eu levantei um pouco. E deu um up. Deu um tá up, vendo? realmente. Nem precisou fazer um lifting, fez só a Não, sobrancelha e já deu uma exatamente. levantada. Agora, a minha pergunta é assim, tem gente que não tem nenhuma sobrancelha, né? Tem gente que tem alopecia, não tem nem cabelo, né? Como é que é? Dá pra fazer algum trabalho assim que fique real? Eu amo fazer sobrancelha que não tem pelo. Eu adoro. Pra mim, eu consigo trabalhar, mostrar toda a minha arte em cima dessa sobrancelha. E fica até bonito também, porque dá um equilíbrio legal, levanta a autoestima da pessoa também. E tem nos casos de alopecia, né? Que é uma doença autoimune, onde a pessoa perde os pelos, cabeça, corpo e sobrancelha. Se ela tiver controlada, tiver um laudo médico, o médico autorizar, a gente pode fazer. Fica maravilhoso. Até tem um antes e depois aí que eu mandei. Ah, eu quero ver esse, gente. É um vídeo. É um vídeo de um antes e depois de uma cliente que ela tem alopecia. Inclusive, eu faço trabalho voluntário para quem tem essa doença. Eu não cobro nada para resgatar a autoestima. Fê. Que é um resgate à autoestima muito grande, né? A gente fez uma vez uma matéria com uma moça muito incrível, linda, que tem alopecia. Aliás, ela deve estar assistindo o programa que vê sempre. Beijo pra você, Ritoca, muito querida. E a gente pôde, assim, nessa aproximação, nessa amizade, entender o quanto é importante, né? Esse resgate da autoestima. Isso é muito importante. Por Solta isso o vídeo, por favor, gente. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ah, pulou um pouco do antes. Vamos ver. Olha que diferença, gente. Que incrível. Que incrível. Muito legal. Muito, né? Dá pra repetir? Porque a gente aqui, a turma em casa viu desde o comecinho. Porque aqui veio depois, veio. né? Mas é muito interessante. Você vê, olha, ela não tinha nenhuma sobrancelha, Não, nenhuma, olha o antes. né? Nenhuma. E olha o tanto que muda. Ah, que linda! O que olhar show. dela melhorou Muda bastante, muito. né? Muda muito. Sensacional. Agora, vamos lá. A gente tem uma cliente sua. Isso. E o que é que você vai fazer? Qual que é a proposta agora? Então, essa cliente, eu trouxe ela porque, assim, ela chegou pra mim com uma sobrancelha muito fina. Primeiro, ela chegou com uma rena muito forte pra ela. Ela é loira, tem os olhos claros. Ela chegou com uma sobrancelha muito marcada. E aí eu comecei, claro que eu não posso falar, nossa, tá feio, realmente não. Mas eu tenho que conduzir, né, equilibrar, falar pra ela que realmente não dá pra ela aquele modelo e que se ela se adapta também, porque é gosto também. Às vezes a pessoa se sente bem assim, tudo bem. Mas eu preciso conduzir para que ela se veja também de uma outra forma mais natural. E aí comecei a conduzir, comecei a fazer mais clarinha, resgatar os pelos dela. E hoje ela tá comigo, ela não se separa mais. Então vamos lá, vamos levantar aqui porque a gente vai conhecer e conversar um pouquinho com a Marjorie Melchior, tá certo? Vamos lá, Fê, vamos ali pertinho da Marjorie. Olha, agora essa sobrancelha tá bonita. Tá sem fazer, porque a gente vai fazer agora. Vai fazer agora. Tudo bom, Marjorie? Tudo bem, e você? Você já é cliente da Fernanda há muito tempo? Acho que desde que o salão abriu lá, Tem né? uns 3 anos. Tem uns 3 anos. E você sente diferença no seu olhar, no seu... Ela é linda, né, Fê? Linda, linda, Obrigada, linda. Obrigada. Sem nada, né? Imagina que a sobrancelha bonita. Obrigada. E aí você sentiu muita diferença na mudança que foi feita? Ah, com certeza. Quando eu cheguei até a Fê, eu tinha uma sobrancelha com bastante falha, que era o que mais me incomodava. Então eu achava que para cobrir essas falhas eu tinha que escurecer. Então eu passava rena muito escura, porque eu achava que o tom escuro completaria a falha. Só que evidenciava mais a falha, né? Porque ficava aparecendo mais. Então eu já cheguei na Fê, eu falei, me ajuda, me salva, o que eu faço? Que fazia mais contraste. Ela tem micropigmentação, Fê? Ela tem. Olha que A Fê impressionante, que fez. porque assim, é legal a gente mostrar, porque a micropigmentação que a gente está acostumado a ver por aí é aquela coisa assustada, né? Que chega antes da pessoa, que deixa muito em evidência. A dela não, é super sutil e ninguém diz, nem chegando de pertinho. Assim que eu arrumar, eu pentear, eu vou te mostrar como que é o resultado, porque também precisa ter um design, manter, né, essa sobrancelha mais bonita. E mostrar
o quanto que a micropigmentação pode ser natural, pode ser para loiras, pode ser para ruivas também. Tá. Bom, antes de você começar, porque depois que você começar, eu vou te dar um tempinho pra você terminar na paz, eu queria só que você explicasse pra quem tá em casa, no que é que você pensa pra começar a sobrancelha, a fazer essa sobrancelha. Tem delimitações? Como é que é isso? Primeiro eu vou mostrar se eu exagerasse nessa sobrancelha, como já ia mudar o rosto dela. Tá, show. Então já o primeiro passo vai ser esse, mostrar uma sobrancelha carregada pra ela. Então vamos lá, quero ver. Ó, aí a gente vai entender, hein? Entender. Vai entender qual é o perigo do negócio, o perigo da micropigmentação. Ela tá com a sobrancelha natural, com a micropigmentação que eu fiz, então tá um pouco mais evidente, porque ela tem a sobrancelha um pouco mais clara do que isso. Tá. Eu deixei um pouco parecida. Agora vamos ver se vamos supor que ela esteja indo numa profissional que vai carregar um pouco a sobrancelha dela como ela usava antes. Então ela usava a sobrancelha dela antes assim, ó. O que muita gente faz, eu tô achando isso ótimo porque vai até evitar que a gente fale com aquele sincericídio pra nossa amiga, né? Olha, não tá legal sua sobrancelha, que às vezes a amiga leva mal. Então já fala, liga lá pra ver. A gente tá aqui dando uma aula de sobrancelha e mostrando antes e depois pra você entender quais são os riscos de mexer na sua sobrancelha e mudar muito o seu olhar e a sua expressão. Eu tenho visto muita sobrancelha desse jeito aí pela rua. Ela chegou pra mim mais ou menos assim, um pouco mais escura, tá? Tá. Pode reparar como ela fica com o olhar mais bravo, um olhar mais marcante, marcado, mais Vou pedir pra Marjorie colocar a mão na sobrancelha que não foi feita. Olha lá. A gente tem visto sobrancelha assim de monte, hein? Por isso que é bom nunca carregar, gente. Uma dica que eu dou é nunca carregar aqui. Nunca. Sempre deixar um degradê aqui sempre mais claro. Essa região da nossa sobrancelha, ela tem que ser mais clara. Aqui a gente pode até brincar um pouquinho mais, colocando um pouco mais de tinta ou pintando na sombra. Aqui é o local que a gente realmente fica com o olhar mais bravo. Tá, então tem que deixar mais leve. Mais leve, principalmente o início. Essa é a dica Perfeito. assim, perfeita. Tá joia. Agora, Fê, eu vou deixar você trabalhar na Marjorie, daqui a pouco eu volto aí, tá bom? Ótimo. Olha lá, que legal, né? A gente entender essa diferença. Outro dia, uma telespectadora minha me pediu opinião, né? Faço, não faço? Eu até mandei várias fotos de erros que eu vejo por aí, mas agora essa aula aí para todas vocês, para mim tá sendo maravilhoso. Porque como eu falo, né? Eu gosto muito de poder ajudar, de fazer alguma diferença na sua vida. E eu sei o quanto a autoestima da gente é afetada quando acontece algo assim, que você não pode mudar, que é difícil mudar, né? E que de repente te enfeia. Essa é a palavra certa. Agora vamos lá, Fernanda Schiviati com a Marjorie Melchior. Como é que estamos aí nesse processo dessa sobrancelha linda, né? Linda, né? Claro que eu tô fazendo assim rapidamente, mas eu queria mostrar mais uma técnica. Tá. Que é a técnica do momento, que é a Brow Lamination. Que é uma técnica que a gente faz. Penteia os pelinhos pra cima, pra ficar um estilo mais selvagem, um estilo mais natural. Tá. Que ela gosta muito. Ela não vive mais sem. Então a gente passa um produto na sobrancelha pra ele fixar os pelinhos pra cima. Então, tá vendo que dá um olhar bem mais natural pra ela. Eu acho lindo também, fica muito legal. Então, você já pegou, hein? Sobrancelha pra cima e pode ser o quê? Um sprayzinho de cabelo, gel? Também uma dica legal, gente. Não é pra fazer sempre, mas dá pra fazer de vez em quando. Tem um sabonete, de casa mesmo. Pega uma escovinha como essa, passa no sabonete e penteia a sobrancelha pra cima. Olha lá, que máximo. Ótimo. Show. Muito legal, muito bom. Olha, está linda, está em boas mãos, viu, Marjorie? Apesar de que ela sempre foi, né? Porque tá linda, linda. Agora eu vou te pedir para voltar aqui, Fê. Marjorie, obrigada pela sua participação. Pode ficar sentadinha aí se quiser, que vai ser bom tê-la conosco. Mas a gente já tem várias fotos de telespectadores, a turma manda mesmo, e eu fico feliz que a gente vai poder te ajudar agora. Então já vamos lá para a primeira foto, para a gente começar a primeira análise aqui e a Fernanda poder dar um feedback, um retorno para vocês. Olha, vamos aí essa telespectadora. A foto não tá muito nítida, mas já dá para perceber, né? É uma sobrancelha muito bonita, uma sobrancelha cheia, não precisa fazer muita coisa, talvez só um design para dar uma harmonia melhor. Tá. Mas eu amo esse tipo de sobrancelha, bem harmônico. Talvez se ela escolhesse uma micropigmentação, que se ela optaria, eu faria só em alguns pontos no início para dar uma harmonia com o meio e o final.
Tá, porque o meio da sobrancelha dela, o início da sobrancelha dela parece mais fininho do que o Pra meio. baixo. Aí eu encorparia um pouco mais. Tá, mas tem que tomar cuidado pra não ficar aquela coisa pesada, Isso. né? Aí eu ia Muito equilibrar cuidado. muito bem. E claro que uma avaliação pessoalmente seria ideal. É outra coisa. Vamos lá, próxima foto, deixa eu ver de quem é. Olha, essa sobrancelha já é mais falhadinha, né? Já mais falhadinha, pode ver a distância da sobrancelha com o olhar. Aí dá um olhar de mais assustada. Então ela tem uma distância da pálpebra, né, do côncavo, com os olhos e a sobrancelha. Tem uma distância muito grande. Então ali eu engrossaria um pouco mais. Tem que chegar mais pra dentro essa sobrancelha. Mais pra dentro e encorpar um pouco mais, pra dar um volume e um realce no rosto dela. Tá. E aí, encher um pouco mais também. Eu encheria mais um pouco da A sobrancelha. sobrancelha, ela tá meio arredondadinha. Esse seria o formato ideal? Eu harmonizaria. Tem o começo, é que eu não consigo encostar ali. Pode, quer que eu... Eu acho que até pode, né? Ela pode apontar pra ali? Não. Pode sim, Fê. Eu vou só para vocês entenderem. De repente, essa pessoa tem uma dúvida. Aqui o início dela, muito arredondado. O que eu faria? Eu encorparia aqui, ó. Uhum. Eu encorparia exatamente aqui. Levantaria um pouquinho, daria uma equilibrada aqui. E aqui eu viria com pelinhos para aquadradar um pouco mais essa sobrancelha. Tá. Tá muito distante. Então, a partir do momento que aqui tem pelo, aqui já fica mais junto, né? Aham, não ficaria com tanto espaço, né? exatamente. E juntaria um pouquinho aqui no senho. Isso, eu juntaria. Tá ok. Bom, a produção me deu mais um tempinho, mas me pediu pra eu te pedir 2 minutinhos. Eu vou voltar aqui pra gente ótimo. continuar a análise Tá das sobrancelhas, que chegou um montão de foto. Obrigada a você que mandou, viu? Se você não mandou, quem sabe manda, quem sabe. Se der, a gente mostra aqui também, faz a sua análise no 119 50 45 18 40. Análise de sobrancelha ao vivo aqui no nosso Vida Melhor. Agora vamos lá, análise de sobrancelha. Será que sua sobrancelha está apropriada para o seu rosto? Fica acompanhando. Você fala, Cláudia, mas eu não mandei a minha. Acompanhe, porque você vai ver uma sobrancelha parecida com a sua, você já vai ter a dica aí de como deixar a sua mais bonita. Não é assim mesmo, Fê? Isso. Então, olha, essa aí, a foto não está boa, tá bem embaçadinha, né? Dá para analisar Dá assim? pra analisar. Ela tem bastante pelo, principalmente no começo, no final ela não tem muito. Então, eu equilibraria isso, cortaria um pouco desses pelos do começo, perdendo volume e encorparia mais a cauda. Cortar, você diz que é tesoura mesmo. Isso tipo. ali tem volume, tá faltando um design também, não é só Aham. micropigmentação e nem todas precisam de micropigmentação. Então, eu cortaria um pouquinho desse pelo, Tá. faria uma micropigmentação na cauda para dar uma encorpada, para dar uma equilibrada. Ok, gente, tá vendo que a micropigmentação ela é pensada, é assim, na cauda. Não é aquela coisa de, parece que colocou um stencil ali e saiu pintando de canetinha preta. Pelo amor de Deus, não faça uma besteira dessas, tá? Depois, pra tirar isso, é um sacrifício. Olha, sessões e mais sessões de laser e parece até que dolorido, né, Fê? Então é melhor não fazer besteira, vá numa boa profissional. Próxima foto, vamos lá, vamos fazer a análise. Essa foto aí tá boa da gente analisar, hein? Sim, uma sobrancelha também muito bonita. Eu só encorparia também um pouco do meio. O meio tá faltando um Vê, pouquinho. você, aqui, deixa eu ir lá também, já aqui, que eu acho que é a dúvida que todo mundo tem. Aqui, a gente tem esses pelinhos assim pra cima. Tem gente que acha que tem que tirar isso aqui. Se tirar isso aqui, a sobrancelha fica espaçada. O certo é tirar ou não? Depende, eu analiso muito e vejo que a cliente também gosta. Porque às vezes tem pelinhos do início que eles estão pra fora, mas a cliente gosta. Então, primeiro, perguntar se ela se sente bem com isso, porque isso dá naturalidade. Eu complementaria um pouquinho, não tiraria. E aqui eu complementaria um pouquinho mais para dar uma harmonia. Então, eu harmonizaria essa sobrancelha. Tá, essa curvatura aqui exagerada não é legal. Depende, se eu analisar o rosto dela num todo e de repente eu ver que a curvatura combina com o todo, eu mantenho. Tá. Porque a partir do momento que eu colocar fios aqui já vai equilibrar. Aqui já não vai aparecer. Geralmente tá assim porque aqui tá cavado. Entendi. Então aparenta que ela tá mais alta. Tá. Se eu harmonizar isso, Perfeito. Eu também gosto desses pelinhos pra cima, assim, eu acho que ficam charmosos. Aliás, você acabou de mostrar ali na margem que tá na moda, o pelinho Exatamente. viradinho pra Eu cima, amo né? também. Escovadinho pra cima. Então vamos lá, temos mais uma foto aqui. Vamos colocar, olha lá. Ah, essa parece um pouco com a Marjorie, né? Sim. Esse olhar, essa sobrancelha retinha. talvez ela nem precise Linda. de micropigmentação, tá? Eu só faria um design, talvez uma técnica que eu fiz nela de levantamento de pelinhos pra dar uma engrossada. Mas eu não faria micropigmentação nela. Não? Ela não precisa.
Tá, tem umas falhinhas ali, tá vendo? Aqui no cantinho, no começo da sobrancelha. Quando a gente tem uma falhinha assim, o ideal é micropigmentar com alguns fiozinhos ou fazer isso no lápis todo dia? Talvez eu tenha um protocolo que eu vou cuidando da sobrancelha. Às vezes eu consigo resgatar alguns pelinhos. Como? Porque tem pelinhos que eles estão finos, de tanta pessoa tirar ou caiu por alguma questão hormonal. Eu vou tratando esses pelinhos e recuperando esses. Claro que tem uma fase que não cresce mais, mas tem como recuperar dali pra frente. Da onde tá os pelinhos fininhos, afinaram demais, eles não aparecem, mas eles estão ali. De repente eu trato, vou fazer um design e dali eu consigo recuperar. Então, nesse caso, eu tento recuperar. Se eu não conseguir, aí a gente entra com micropigmentação. Perfeito. Eu já ouvi falar que vale passar Bepantol, aquele que a gente usa para cicatrização do seio quando tá amamentando. É verdade? Não tem comprovação científica o Não. Bepantol. Tem alguns remédios que ajudam, mas aí isso é bom passar com a dermatologista. Sim. Mas tem alguns remédios que ajudam a resgatar. Mas Bepantol não tem comprovação científica. Tá. Só- É até bom saber para você não sair aí gastando dinheiro É, à à toa, toa. porque a amiga falou, né? Passe numa dermatologista, vá numa especialista de sobrancelha, que é a melhor coisa que você faz. Não temos mais tempo, produção? Ou tem tempo para mais foto? Eu acho que temos sim. Então vamos lá. Temos mais foto? Elas, não sei se elas me ouviram, gente. Aqui tá bom da gente conversar. Acabou o nosso tempo, Fefe. Acabou, uma pena. Mas foi bom demais, né? Agradeço muito. Eu o convite. amei. Eu amei também. Muito bom trazer um pouco de conhecimento para vocês. Muito jóia. Quero ver agora você cuidando dessa sobrancelha, hein? Aí. E se você tá com aquela sobrancelha assustada, procure um dermatologista pra tirar essa sobrancelha. E pra tirar a sobrancelha é só laser. É, tem outras técnicas como o ácido, mas eu não indico. Eu indico mesmo um dermatologista e a remoção a laser, que é o mais seguro que tem no mercado. Tá jóia. Marjorie, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom recebê-la também. Obrigada a você por me receber. Embelezou o nosso programa, né? E tá com a Obrigada. sobrancelha linda. Obrigada. Fê, volte mais vezes, tá Pode bom? deixar, volto sim. E olha, você que gostou... Espetáculo, a Fernanda, né, gente? Quando eu a conheci, eu falei, você vai no programa porque eu quero que você fale de sobrancelha pra todo mundo ouvir. E ela já falou que eu tenho uma micropigmentação antiga, que eu tenho que tirar a minha com laser. Eu vou fazer isso hoje, minha primeira sessão. Ah, legal. Vou fazer stories. Você que quer ver, vai no meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial. Vou contar se é sofrido ou não. Então pode me seguir lá que vai ser hoje à tarde, tá? No Cláudia Tenório Oficial. Prometo que eu vou gravar pra vocês. E o Instagram da Fê é fernanda.schiviati, com 2 T's. Isso. Ó, tá escrito aí, fernanda.schiviati. Segue a Fê, porque assim você tem todo o canal pra também cuidar das suas sobrancelhas com uma especialista como ela. Maravilhosa. Obrigada. Até a Cláudia. próxima. Obrigada, Tchau, Marjorie. Fê. Tchau, Fê. Tchau. Que 10, né, gente? Não é legal assim? Oi? Maravilhosa. Pode voltar quantas vezes você quiser, né?